Olá, seja bem-vindo ao quinto dia de consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual. Hoje nós vamos ler o quinto dia, mas antes, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando que os dois livros que a gente usa aqui para a consagração e as orações cotidianas estão na descrição desse vídeo. Tá bom? Vamos lá, começando o quinto dia. Espero que você esteja bem, esteja confortável e lembrando que tudo vai dar errado para você não continuar, para você parar essa consagração. E a gente está aqui para juntos conhecermos melhor São José. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Beato Guilherme José Chaminade diz o seguinte: quão grande é a sua união de São José com Deus, quão sublime seu dom de oração, quão maravilhosa é a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo quer que você conheça e ame São José, exceto pela vida de Nossa Senhora. O Espírito Santo foi o mais ativo na vida de São José do que na vida de qualquer outro santo. Exceto por Nossa Senhora, né? O Espírito Santo foi mais ativo na vida de São José do que na vida de qualquer outro santo. Claro, o Espírito Santo esteve mais presente com Nossa Senhora do que com José. É isso que ele quer dizer, né? O pai terreno de Jesus nunca fez nada sem buscar a direção do Espírito Santo. A docilidade de São José em relação ao Espírito Santo permitiu que ele se comunicasse com Deus mesmo dormindo. São José deseja que você seja dócil em relação à direção do Espírito Santo, para que possa ser conduzido pelos caminhos da santidade. A gente tem que estar aberto, né? A gente está querendo ouvir o Espírito Santo, é isso que ele coloca aqui, né? O que é santidade, afinal? É algum cume espiritual inatingível que você nunca poderá alcançar? Não. Santidade é viver em comunhão íntima e amorosa com Deus. Mais especificamente, santidade é observar os dois grandes mandamentos do amor a Deus e ao próximo, evitar o pecado, levar uma vida de virtude e permanecer na graça santificadora. Nada disso é possível sem o Espírito Santo na sua vida. Vamos recapitular, olha só. Santidade é viver em comunhão íntima e amorosa com Deus. É uma relação íntima, é aquilo que a gente está fazendo aqui, buscar orar, conversar com Deus. E é não só íntima, mas ela precisa conter amor, né? É o que ele fala aqui, ó, íntima e amorosa. Então a gente precisa ter amor, a gente precisa estar se doando a Deus no nosso dia a dia. A gente precisa servir a Deus mesmo. Eu não estou com vontade de rezar, eu não quero rezar um terço, eu não quero fazer uma oração, mas o amor é servir. Então, é essa relação de conversa com Deus e ao mesmo tempo de amor. Hoje, eu fui a Ituporanga, fui fazer uma parceria lá e a parceria deu certo, né? Consegui conversar com o pessoal lá, voltando, tava passando na frente da igreja e aí eu falei assim, cara, eu vou ali parar, visitar o sacrário, visitar Jesus ali. Mas a minha vontade não era, sabe? Tipo, eu falei assim, mas, né, sabe, tinha que voltar, tinha que fazer as coisas. E eu confesso que eu não tava com vontade, assim, né? Mas ao mesmo tempo eu tava com uma sensação de gratidão, que eu queria agradecer a Deus. E aí estacionei o carro, fui lá, tirei um minuto, fiquei lá talvez uns 5 minutos lá. Foi rápido, não fiquei lá 2 horas, mas de verdade, eu acho que é isso, sabe? A gente buscar essa intimidade e com amor, mesmo quando a gente não quer fazer, igual quando a gente olha para um filho, para nossa esposa, que ela tá precisando de algo, e às vezes a gente, mesmo não querendo fazer, a gente levanta, vai lá e faz, entende? Eu acho que é isso que Deus pede que a gente faça. A santidade é viver em comunhão íntima e amorosa com Deus. Mais especificamente, santidade é observar os dois grandes mandamentos do amor a Deus e ao próximo.
Então ele manda que a gente deve ter amor a Deus, que é isso que a gente está falando, amor ao próximo, que é isso que eu falei, né, sobre, de repente, com a nossa esposa, e a gente ter amor ao próximo dentro da família talvez seja uma das coisas mais difíceis, né? Evitar o pecado, então, é eu conscientemente evitar o pecado, levar uma vida de virtude e permanecer na graça. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas para fazer, né? Permanecer na graça santificadora. Nada disso é possível sem o Espírito Santo em sua vida. Então é onde a gente pede o Espírito Santo para que venha habitar, né? Onde São José está presente, o Espírito Santo também está. E São José lhe diria que, se você quiser viver pleno com o Espírito Santo, um elemento é fundamental, a oração. Sem oração, você nunca será capaz de ter intimidade com Deus. Sem oração, você não será capaz de seguir a direção do Espírito Santo. Para ser santo, você precisa imitar São José. Você precisa ter um coração repleto de amor a Deus e ao próximo, comprometendo-se com a vida interior de devoção. Não entre em pânico depois de ler isso. Você não precisa se tornar um monge ou uma freira. A santidade é para todos. Porém, seja qual for a sua vocação na vida, a santidade só é alcançada por quem reza e tem uma vida interior ativa, sustentada pelos sacramentos, pela oração e pela caridade. Oração, caridade e sacramentos. E isso que eu falei para vocês não é que o exemplo que eu dei de que hoje eu fui lá não é que eu sou bom, não é isso, mas é só um exemplo de que às vezes a gente tem oportunidade, e não é necessariamente isso sempre, né? Visitar o sacrário. Ótimo seria e que bom seria se a gente pudesse fazer isso sempre, né? Mas é o que ele fala, né? É pela oração e através da caridade também. Teria até um outro exemplo, mas eu acho que deixamos para uma outra hora. São José é um modelo de vida interior. São José é um modelo de vida interior para todos os seus filhos. São José não era um padre, mas ele é mais santo do que todos os padres, incluindo o padroeiro dos párocos, São Maria Vianney. Depois de Jesus e Maria, São José é a pessoa mais santa, mais devota e mais virtuosa que já existiu, evitando tudo e qualquer coisa que desagradasse ao Espírito Santo. Como ele fazia isso? Com oração, por meio da oração. São José encarnou as virtudes da fé, da esperança e da caridade, bem como as virtudes morais da prudência, temperança, justiça e fortaleza. Olha aqui, cara. A gente estava falando das virtudes que se apresentavam nos dias, né? Então aqui a gente já tem mais virtudes, olha só. A virtude da prudência, da temperança, justiça e fortaleza. Nenhuma dessas tinham se apresentado até então. Olha quanta virtude de São José. Toda a vida de São José, quem diz isso foi São Joseph Sebastian Pelczar. Toda a vida de São José foi interior, guardada em Deus. Ele era tão pouco conhecido que só alguns escritores sagrados o mencionam em alguns lugares. E de sua morte pouco se sabe. Sua vida foi de oração, trabalho silencioso e sacrifício constante, mas que brilhava com o esplendor de todas as virtudes. Fecha aspas. Nunca houve outro igual a São José e nunca haverá. Mesmo assim, você pode se tornar outro José no mundo. Você pode se tornar uma aparição de José para os outros. Se você copiar a dedicação de São José, a oração e a vida interior pode se parecer com seu pai espiritual. A consagração a São José aumentará o Espírito Santo em sua vida. Por meio da consagração a São José, o Espírito Santo reconhecerá São José em você e derramará graças extraordinárias em seu coração, mente e alma. Você pode ser um santo. Peça ao Espírito Santo para torná-lo outro José. Peça ao Espírito Santo que o encha de graças semelhantes às que concedeu ao coração paterno de São José. São João Paulo II diz o seguinte: as almas mais sensíveis aos impulsos do amor divino viram corretamente em José um exemplo brilhante de vida interior. E eu vou falar uma coisa que é um exemplo do que eu falei antes, que eu parei hoje lá na igreja para visitar o sacrário. O fato de estar fazendo essa consagração
me fez ir lá fazer oração. Porque eu passei e pensei assim, puxa, eu tô fazendo a consagração, que bom seria se eu pudesse ir ali agora. Né? Então, me esforcei um pouco para isso. Então, tu vê que a busca pela santidade, a busca por essa conexão que a gente está fazendo aqui, ela amadurece a nossa inteligência, né? E faz a gente controlar melhor as nossas paixões. Porque senão eu teria passado reto, não teria ido lá, talvez teria pensado comigo, não, mas eu já rezei o terço, sempre que eu vou sair de casa, eu rezo o terço. Então eu falei, mas eu já rezei o terço, então eu não preciso parar aqui, porque tudo bem. Então a gente encontra essas coisas. Então, fazer isso aqui me ajudou hoje a tomar uma decisão de me aproximar um pouco de São José e de Jesus, Deus. E tá vendo como isso é intencional? A gente amadurece, a gente vai lapidando, né, esse José dentro da gente. Agora o autor pede aqui que nós leiamos os dons do Espírito Santo, na página 220. Tá aqui. Os dons do Espírito Santo. São Bernardino de Sena diz o seguinte: existe uma regra geral no tocante a todas as graças especiais concedidas a algum ser humano. Sempre que o favor divino escolhe alguém para receber uma graça especial ou aceitar uma vocação elevada, Deus adorna a pessoa escolhida com todos os dons do Espírito necessários para o cumprimento da missão atribuída. Essa regra geral verifica-se sobretudo no caso de São José. Eu lembrei, fecha aspas, eu lembrei agora aqui de uma questão que eu vi, até um meme, né, que eu vi um vídeo na internet de que dizia o seguinte: quando Deus atribui uma vocação, né, aqui elevada, uma graça espiritual para alguém, ele levou em consideração a nossa incompetência, a nossa ignorância. Então Deus age dessa forma. Às vezes a gente acha que as coisas, mas eu não sou para isso, eu não consigo, eu não vou fazer, será que Deus está me olhando, será que Ele está me provando? Mas Ele levou em consideração todos os nossos medos, todos os nossos defeitos, as nossas más inclinações, para que a gente pudesse, através dessa graça que Ele opera em nossa vida, a gente crescer também. Mas para isso a gente tem que querer, para isso a gente tem que buscar, né, essa missão que nos é atribuída. E isso que eu tô fazendo aqui, eu confesso para vocês que eu tinha muita insegurança, sabe? De, tipo, pegar um livro, eu sou um católico, assim, que tô buscando, então eu não tenho autoridade teológica, eu não sou um pregador, eu não sou nada. Apesar de já ter lido muitas coisas, assistido a aulas e tá buscando isso, e frequentando a missa todos os domingos, e buscando realmente tudo aquilo que a igreja nos ensina, mas vir aqui, abrir isso aqui, começar a ler e tentar de alguma forma interpretar, passar para vocês, para mim isso aqui eu tinha receio de fazer, e tenho ainda, eu tô fazendo, e eu tenho, né, tento de todas as formas pedir antes de começar esse vídeo, que o Espírito Santo me ajude no que eu vou falar, para mim não falar besteira, enfim, mas eu tenho certeza que esse sentimento que desperta em mim de medo, de vaidade, às vezes de não querer se expor e tal, Deus, quando me deu a oportunidade de criar canal no YouTube, de ser um influenciador, né, de ter a minha família, que muitos se espelham e, né, de ter a vida que eu tenho, ele acho que levou em consideração que eu teria medo de fazer as coisas. E quando eu pensei nisso, eu falei, poxa, eu tenho que ignorar o meu medo, a minha vaidade, porque eu vou crescer com isso. E às vezes, muitas vezes na sua vida também é assim. Quantas vezes que você está pensando em ser um cara melhor, está pensando em abandonar um vício, quer romper o ciclo das pessoas que você convive, quer buscar frequentar mais a missa, quer deixar de assistir bobagem na internet, quer largar aquela tua tendência a querer olhar para a mulher dos outros, porque tu tem a tua. Então,
Às vezes a gente quer fazer essas coisas, mas a gente se sente fraco. Mas Deus sabe que a gente tem essa fraqueza. Então é justamente nesse ponto, nessas dificuldades, que a gente tem que entregar isso para Cristo e falar assim, cara, Senhor, se tu me permitiu que eu tivesse a chance de ser um homem melhor, eu te entrego essa minha vontade, eu te entrego essa minha fraqueza. Porque ele levou em consideração isso. E ele quer que a gente seja humilde para reconhecer que a gente tem essa fraqueza. Então, é isso. É o que ele fala aqui. Deus adorna a pessoa escolhida com todos os dons do Espírito necessários para o cumprimento da missão atribuída. Ele vai te dar os dons para que tu cumpra a tua missão, de se santificar, de buscar todas aquelas virtudes que São José tinha. Essa regra geral verifica-se sobretudo no caso de São José, porque São José era um ser humano igual a nós. Ele não tinha nada de diferente. Agora, ele buscou, ele quis, ele buscava na oração, né? Então, ó, essa regra geral verifica-se sobretudo no caso de São José, porque ele deu todas as graças necessárias para que São José cumprisse a missão dele. E São José cumpriu. Não porque ele era Deus, nem, não, porque ele tinha, ele pedia e tinha o Espírito Santo na vida dele, porque no sonho, né, até ele fala, quando até dormindo, ele aceitava que Deus, ele aceitava o Espírito Santo. Em sonho, quando aparecia para ele, ele aceitava isso. E às vezes a gente, e eu agradeço, até teve alguns amigos que sabem quem são, meus compadres, que falaram para mim, falaram, cara, volta, vocês têm que voltar pro YouTube. E às vezes é o Espírito Santo através de outras pessoas falando com a gente, às vezes a gente ignora, né? E isso acontece, né? Seja através desse vídeo que você está vendo de mim, ou de outras pessoas, ou de um padre, ou de uma missa, ou de uma homilia, ou de um vídeo na internet. O Espírito Santo está falando com a gente, mas às vezes a gente não quer ouvir, a gente quer se manter, né? São José teve a mais elevada das vocações, a mais sublime delas. Foi chamado a ser esposo da Virgem Maria e pai de Jesus Cristo. Sua missão exigia todos os 7 dons do Espírito Santo: ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus e sabedoria. Olha só. Beato Guilherme José Chaminade diz o seguinte: considera que o Espírito Santo escolheu apenas José para ser o protetor da Santíssima Virgem, para ser seu verdadeiro esposo e, por consequência, nenhuma criatura pôde chegar à mesma glória deste grande santo. Fecha aspas. São José foi escolhido para ser não só o protetor de Maria, mas também o protetor de Jesus. E o seu? E o meu, no caso, né? Ele foi escolhido para ser o protetor de Maria, protetor de Jesus e o meu. Jesus e Maria estão no céu, mas você não está. Isso significa que a missão de São José ainda continua. Do céu, ele aguarda aqueles que estão confiados ao seu amoroso cuidado e pede ao Espírito Santo que derrame dons sobre seus filhos. Você tem uma missão: tornar-se santo, amado a Deus em verdade e ao próximo com compaixão. Você precisa dos 7 dons do Espírito Santo em sua vida. Eles o ajudarão a assemelhar-se ao seu Pai espiritual e chegar ao céu. Mas o que especificamente os 7 dons do Espírito Santo fazem por nós? Bem, os padres da Congregação do Espírito Santo dão-nos uma resposta. Os padres do Espírito Santo, também chamados espiritanos, são uma comunidade religiosa responsável por propagar pelo mundo uma poderosíssima novena ao Espírito Santo, que contém um excelente resumo do que são os dons e o que fazem por nós. Republicada com a permissão dos padres da Congregação do Espírito Santo, seguem abaixo as descrições dos 7 dons do Espírito Santo, conforme apresentado na novena, bem como uma bela oração. Vamos lá. O dom da ciência habita a alma a avaliar as criaturas por seu valor, em sua relação com Deus. A ciência desmascara a falsa aparência das criaturas, revela sua futilidade e destaca seu único e verdadeiro propósito de instrumentos a serviço de Deus. Ela nos mostra
o amoroso cuidado de Deus mesmo na adversidade, levando-nos a glorificá-lo em todas as circunstâncias da vida. Guiados por sua luz, colocamos em primeiro lugar aquilo que realmente importa e valorizamos a amizade com Deus acima de todas as outras coisas. O dom da ciência aqui não é o dom da ciência que a gente hoje compreende como ciência, aquela coisa do tipo, é uma prova, ali alguém provou a ciência, os pesquisadores, uma pesquisa científica, não é essa ciência que ele está falando aqui. O dom da ciência é o dom de você estar ciente de algo, é isso que ele está falando, ó. O dom da ciência habilita a alma a avaliar as criaturas por seu valor em sua relação com Deus. Então é a gente olhar para as coisas e avaliar uma criatura, uma pessoa, e o valor que aquilo tem em relação a Deus. Isso é estar ciente, é o que ele está trazendo para a gente aqui. A ciência, você estar ciente daquilo em relação a Deus, desmascara a falsa aparência das criaturas, revela sua futilidade e destaca seu único e verdadeiro propósito de instrumento a serviço de Deus. Porque muitas vezes a gente olha para alguma coisa, deixa eu ver se eu consigo trazer algum exemplo pra gente. Às vezes a gente olha, não sei, talvez para uma... A gente olha, vamos dar um exemplo de uma escola que está tentando educar os nossos filhos a respeitar o próximo. Mas ele ensina o nosso filho a respeitar o próximo, criando uma ideologia que não aproxima de Deus, né? Por exemplo, eu uso uma justificativa por exemplo, meu corpo, minhas regras, é o que as feministas usam, é uma ideologia criada a meu corpo, minhas regras. Então, se eu engravido, eu posso abortar o meu filho, porque afinal de contas é o meu corpo. Você deve respeitar o meu corpo e as minhas decisões. Não. Isso com base na ciência, eu estar ciente e avaliar aquela criatura que está falando aquilo pelo valor que aquilo tem em relação a Deus. Deus disse, não, você não pode matar uma criança num ventre, é uma vida. Então eu tenho que avaliar isso. Isso é eu estar ciente daquilo em relação a Deus. Tu entende? Mas a ciência diz, não, mas é um acumulado de células a ciência, a pseudociência, porque aquilo não é uma ciência, aquilo não está em relação a Deus, aquilo só é uma ideologia disfarçada de alguma coisa que parece ser algo que justifica aquela atitude, entenderam? Então, o dom da ciência é você estar ciente, você compreender aquilo em relação a Deus. O dom do entendimento ajuda-nos a compreender o significado das verdades de nossa santa religião. Nós as conhecemos pela fé, mas é pelo entendimento que aprendemos a apreciá-las e saboreá-las. Ele nos permite penetrar o significado intrínseco das verdades reveladas e, através delas, renovar a vida. Nossa fé deixa de ser estéril e inativa, passando a inspirar um estilo de vida que dá um testemunho eloquente da fé que existe em nós. Então, aqui ele está falando que é a busca pela verdade, talvez. Eu entendo dessa forma. Que aqui ele está querendo dizer que o entendimento é nós buscarmos o conhecimento das coisas, não só... Porque, por exemplo, eu posso crer na consagração, né? Eu creio que Jesus está vivo lá na Eucaristia. Mas eu conhecer melhor o porquê que ele está vivo lá e qual é a relação disso com o que ele nos ensinou e os milagres eucarísticos, eu compreender aquilo, deixa de ser um ato de fé. Eu passo a ter um entendimento e apreciar aquilo que era só uma fé, ou só, né, que é o que a gente fala, né? Eu acredito na vida após a morte, mas por quê? Ou melhor, na vida eterna, né? Mas como? O que me mostra que isso realmente é verdade? Então, esse é um dom do Espírito Santo, ele nos ilumina com isso. O dom do conselho. Dota a alma da prudência sobrenatural, habilitando-a a decidir, prontamente e com justiça, o que deve ser feito, sobretudo em circunstâncias difíceis.
O conselho aplica os princípios fornecidos pela ciência e pelo entendimento. Então eu tenho que compreender, buscar o entendimento sobre aquilo para que eu possa ter essa prudência sobrenatural e decidir sobre o que eu vou fazer. O conselho aplica os princípios fornecidos pela ciência e pelo entendimento a um sem número de situações concretas que enfrentamos no cumprimento de nossos deveres diários, como pais, professores, funcionários públicos e cidadãos cristãos. O conselho é o bom senso espiritual, um tesouro inestimável na busca pela salvação. Então é isso. É a virtude, é a virtude, né? É um dom da gente pegar tudo isso que a gente está falando e aprendendo aqui e aplicar esses princípios na nossa vida diária. Né? Então é aquilo que a gente está buscando, não é? É isso. É trazer isso de forma concreta. O conselho é o bom senso espiritual, um tesouro inestimável na busca pela salvação. Vamos para o próximo. Dom da fortaleza. Fortalece a alma contra o medo natural e nos sustenta no cumprimento dos deveres. A fortaleza confere à vontade um impulso e uma energia que a leva a realizar sem hesitação as mais árduas tarefas. Enfrentar perigos e desprezar o respeito humano, bem como tolerar sem murmuração o lento martírio até mesmo de uma vida inteira de tribulação. O dom da fortaleza é isso, né? A gente perseverar nas dificuldades, naquilo que a gente está, às vezes, enfrentando. A gente falou isso né, nos dias anteriores, né? Mesmo que as coisas pareçam difíceis e o demônio vai tentar fazer você parar de conhecer melhor São José e tu tem um monte de coisa, tu tem que dormir. Ontem eu busquei, eu tava aqui, eu fui dormir 00:30 ontem. A gente dorme muito cedo aqui em casa, mas como a gente voltou do jiu-jitsu, eu pensei, não, eu tenho que fazer, cara. Eu tenho que ir lá, eu podia ter, né, como é gravado, podia ter dado um jeito, enfim. Mas eu falei, não, eu tenho que ir, porque eu tô fazendo isso. E eu tô buscando ser disciplinado, porque às vezes é difícil, né? Imagina, eu tava cansado, eu podia ter... Mas eu falei, não, eu vou ir, cara, eu preciso fazer, porque não adianta eu vir aqui falar pra você que tudo vai dar errado pra você não fazer, e eu, na primeira dificuldadezinha, não fazer. Então eu vim, isso aqui é fortaleza. E não porque eu sou o bonzão, mas é porque eu vim, eu tava cansado, mas eu pedi, rezei pra conseguir vir. Então só o Espírito Santo, esse é um dom que o Espírito Santo fornece pra gente, porque quando a gente tá sem o Espírito Santo, a gente pode abandonar muito fácil, né? O dom da piedade faz nascer em nosso coração um afeto filial por Deus como Pai amorosíssimo. Ele nos inspira a amar e respeitar por amor a Ele, pessoas e coisas que lhe são consagradas, bem como aqueles que estão investidos de sua autoridade. Sua mãe, São José, os santos, a igreja e seu chefe visível, nossos pais e superiores, nossos pais e seus governantes. Aquele que está repleto do dom da piedade encara a prática da religião não como um dever pesado, mas como um serviço muito agradável. Espírito Santo, me proteja de todo o mal. O dom do temor de Deus enche-nos com o respeito irrestrito por Deus e faz com que nosso maior medo seja o de ofendê-lo. O dom do temor a Deus, né? Que o nosso maior medo seja de ofendê-lo. Né? O nosso maior medo tem que ser de não cumprir aquilo que Deus quer que a gente faça. Por conta disso ser um pecado, né? É um temor que surge não do pensamento do inferno, mas de sentimentos de reverência e submissão filial ao nosso Pai Celeste. A gente não deve temer a Deus com medo de ir para o inferno, mas a gente tem que temer a Deus por respeito. E às vezes é muito difícil a gente fazer isso com os nossos filhos, né? Às vezes os nossos filhos acabam nos obedecendo porque tem um certo medo da consequência de não obedecer.
mas talvez, e esse é uma dificuldade como pai, às vezes, que a gente tem, né? De tipo, de penalizá-los quando eles fazem as coisas erradas e não orientá-los a fazer a coisa certa e eles se envergonharem de fazer a coisa errada. E a gente tem que ter essa sensação de, se eu me propus a parar de beber álcool, porque toda vez que eu bebo álcool eu saio um pouquinho do trilho, eu falo uma coisinha que eu não devia, e eu me comprometo com Deus a não beber mais, talvez a gente não tem que ter vergonha de cometer esse pecado de desagradar a Deus por medo de ir pro inferno. A gente tem que ter porque realmente, se tu te comprometeu e tu respeita e ama a Deus, tu tem que ter vergonha, né? De não, de não, de não cumprir aquilo que seria da vontade dele na tua vida, né? Porque Deus não quer que a gente beba para falar besteira, para olhar de canto de olho, para falar e ter coragem de fazer coisas que a gente não faria normalmente. Então Deus não quer isso, porque toda droga, seja o álcool, a maconha, a cocaína, a heroína, qualquer coisa que tire as nossas faculdades, elas fazem com que o nosso entendimento sobre as coisas e o dom do conselho se esvazie, né? Então, é sobre isso. E o temor a Deus é isso. É a gente não temer o inferno, mas temer a Deus por vergonha de desrespeitá-lo. É o temor que está... por exemplo, assim, imagina tu vai num almoço importante ou num casamento, né? E aí, de repente, tu tá lá no casamento e tu comete uma gafe. Tu não fica com vergonha, às vezes, da gafe ou daquilo que tu fez ali, que foi uma coisa ruim, porque tu tem medo de ser expulso do casamento. É porque tu não queria, às vezes, desrespeitar o noivo e a noiva, né? Ou tu tá num local importante, com alguém falando, declamando uma poesia ou tocando um instrumento e tu interrompe aquilo com alguma coisa, né? Então, você não quer desrespeitar o outro que está ali fazendo belamente uma apresentação ou num momento importante, né? Tendo um momento dela e tu, né, toca o teu celular, né? É isso, a gente se sente vergonha, tipo, estou atrapalhando, cara, que coisa, esqueci, né? Então essa é a relação que a gente talvez tenha que sentir com Deus, é tipo, puxa, não devia, né? E isso é difícil, né? Porque às vezes a gente pensa, não tem problema, não tem, né? Não tem problema nisso, eu corrijo depois. Então tá aí o temor a Deus. É o temor que está no princípio da sabedoria, afastar-nos de prazeres mundanos que deveriam, de alguma forma, separar-nos de Deus. O dom da sabedoria incorpora todos os outros dons, assim como a caridade abrange todas as demais virtudes. A sabedoria é o mais perfeito dos dons. Sobre ela está escrito: tudo o que é bom me veio com ela, e incontáveis riquezas por suas mãos. É o dom da sabedoria que fortalece nossa fé, fortifica a esperança, aperfeiçoa a caridade e promove a prática da virtude em grau máximo. A sabedoria ilumina a mente, levando-a a discernir as coisas divinas e a alegrar-se nelas. Diante delas, as alegrias terrenas perdem seu sabor, ao passo que a cruz de Cristo oferece uma doçura divina. Então a sabedoria é isso, é a gente perceber que as coisas as alegrias terrenas, aquilo que para nós no nosso dia a dia, que às vezes a gente fala, a bebida, o festerê, a indisciplina, tudo aquilo que parece muito legal, né, aqui na Terra, as coisas do mundo, né, a gente olha para isso e isso perde o sabor. Você fala, cara, por que eu vou beber? Por que eu vou fazer tal coisa? Por que eu vou frequentar aquele tipo de lugar? Por que eu vou ouvir esse tipo de música? Isso não me agrega, isso não me acrescenta, isso não me santifica em nada. Por que eu vou fazer isso, cara?
Por que eu vou ceder a essas vontades de bobagem se isso não me santifica, se isso não tem mais sabor? Ao passo de que a cruz de Cristo oferece uma doçura divina, ao passo de que você oferece essas coisas, tipo, cara, isso não tem mais interesse. Eu vou o quê? Eu vou buscar fazer uma oração. Eu vou buscar aqui coisas que vão me santificar, me doar. E aí sim, eu aprecio a doçura divina. Então, e aí aqui ele fala, né, sobre as virtudes aqui, mas não vamos entrar nisso aqui, até porque não é o intuito, mas são esses dons, né? Dom da sabedoria, temor de Deus, da piedade, fortaleza, conselho, entendimento e ciência. E cada uma delas a gente poderia se aprofundar muito mais, né? E aí aí vem a oração pedindo os 7 dons do Espírito Santo. A oração é a seguinte: Ó Senhor Jesus Cristo, que antes de subir aos céus, prometeu enviar o Espírito Santo para completar vossa obra nas almas de vossos apóstolos e discípulos. Dignai-vos conceder-me o mesmo Espírito Santo, para que ele aperfeiçoe a minha alma, a obra de vossa graça e amor. Concedei-me o espírito de sabedoria, para que eu possa desprezar as coisas transitórias deste mundo e aspirar e buscar somente aquilo que é eterno. O espírito do entendimento, para iluminar minha mente com a luz de vossa divina verdade. O espírito do conselho, para que eu possa sempre escolher o caminho mais seguro e certo de agradar a Deus e ganhar o céu. O espírito de fortaleza, para que eu consiga carregar minha cruz convosco e superar com coragem todos os obstáculos que se opõem à minha salvação. O espírito de ciência, para que eu possa conhecer a Deus e a mim mesmo e crescer em perfeição na ciência dos santos. O espírito de piedade, para que o serviço de Deus me seja doce e agradável. E o espírito de temor, para que eu possa estar sempre repleto de uma amorosa reverência por Deus e tema desagradá-lo de qualquer forma. Marcai-me, ó Senhor, com o sinal de vossos verdadeiros discípulos e animai-me em todas as coisas com vosso Espírito. Amém. Essa oração, olha, ela é muito forte porque ela fala todos os dons e o que a segunda parte dela mostra pra gente o que aquele dom, como aquele dom se aplica na prática, né? Então, olha só que fantástico. Por exemplo, ele fala, ó, ele pede o espírito do entendimento para iluminar a minha mente com a luz de vossa divina verdade. Então, o entendimento é a busca pela verdade. Então, toda vez que eu peço, poxa, me mostre o que é a verdade, o que é aquilo que eu tenho que descobrir. Né? Então, às vezes a gente fica na dúvida, poxa, será que isso é certo? Será que Deus quer que isso se concretize? Será que Ele quer que eu entenda isso? Então, a gente tem que pedir o espírito do entendimento. Fala, Senhor, manda teu espírito do entendimento para que eu possa compreender se isso é a verdade, se é a tua verdade. Né? Então, ele pede outro, por exemplo, o espírito da fortaleza. A oração pede o espírito da fortaleza, para que eu consiga carregar minha cruz convosco e superar com coragem todos os obstáculos que se opõem à minha salvação. Então a fortaleza é isso, mesmo nas dificuldades eu conseguir superar, para que se aquilo for para minha salvação, que eu consiga superar. Então é fantástico essa oração, olha só, cada coisa aqui. Então, provavelmente se você não adquiriu esse livro, adquira, porque aqui na oração pedindo os 7 dons, é algo que a gente pode voltar com frequência e entender o que é cada coisa e como pedir isso na nossa vida, né? E aquilo, ó, bata na portas, né? E terás, né? É isso. Aí agora vamos para
a ladainha de São José. Antes da ladainha, vamos fazer um minuto de oração. Pedir aquilo que talvez os dons, a gente aprendeu agora dos dons do Espírito Santo. Pedir algum desses dons, aquele que talvez para você seja o mais difícil ou aquele que você gostaria de conquistar, né? Gostaria que o Espírito Santo agisse de forma imediata na sua vida, seja do entendimento, da fortaleza, se você tem algum vício, alguma coisa que você quer parar, uma dificuldade que você está enfrentando, pedir o dom da fortaleza para que você persevere, ou da piedade, né? Ou temor a Deus, se você ainda não se envergonha de fazer as coisas que não deve, ou da sabedoria, que ele possa englobar todos os dons para que você possa seguir da melhor forma a criação dos seus filhos, com a sua esposa, ou no seu caminho de fé. Enfim, vamos fazer uma oração agora, pessoal. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, que possamos hoje nos lembrar que a oração é o que nos aproxima de Deus. Então, oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu entre mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Senhor, enviai o teu Espírito Santo sobre mim, sobre minha família, sobre essas pessoas que estão na consagração a São José, para que elas estejam protegidas pelo teu Espírito, e mande os teus dons para nos proteger e nos ajudar a seguir no caminho de santidade. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e vamos perseverar nessa consagração a São José. Já foram 5 dias e a gente tem um longo caminho pela frente. São 33 dias. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus sempre no centro das nossas vidas. Amém? Até o próximo vídeo. Compartilha a consagração com alguém que você acha que pode precisar. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tchau.